Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Oferecimento Faberg Tour Experience, pioneira e líder no mercado de turismo esportivo no Brasil. O Wimbledon vai começar e o Podcast Tênis Brasil tem que conversar com especialistas. Com a gente, Ricardo Mello. Grande prazer em conversar com você, Ricardo Mello, depois de tanto tempo. Você que é um homem que jogou extremamente bem o circuito todo, 50 do mundo, vai poder falar aqui para a gente todas as suas experiências. Prazer ter vocês aqui com a gente. Bom dia, Zé Newton, tudo bem? Prazer estar com vocês mais uma vez. Ricardinho, me conta primeiro, quais são as suas recordações da grama, né? Você jogou várias vezes o Wimbledon, 4 vezes, me parece. Como é que são as suas recordações da grama? Na verdade, assim, eram boas recordações, de certa forma, apesar de não ter grandes resultados ou bons resultados na grama, né? Eu sempre começava fazendo uma transição que, para mim, era dura, e quando eu começava a me sentir um pouco melhor e mais confiante, já terminava, né? Então, era sempre mais complicado. Eu jogava 2, máximo 3 torneios por ano. E foi uma fase que eu sempre joguei contra caras muito agressivos. A época que eu joguei ainda tinha muito saque e voleio, caras que encurtavam demais os pontos o tempo todo. Vou citar alguns exemplos. Mikhail Lodra, eu perdi um ano na segunda rodada de Wimbledon. Queens, por exemplo, eu joguei com Todd Martin. Sim, exemplos de caras assim que eram muito agressivos, num período ainda que o piso era um pouco mais rápido do que hoje em dia. Então, era uma fase diferente, né, pelo piso, assim, mas sempre sofri bastante, digamos assim. E aí você até gostava de pisos mais rápidos, né? Sempre se deu bem na quadratura, né? Sim, mas sempre fui um cara que precisei muito do ritmo para jogar. Seja até mesmo em quadra rápida, gostava do ritmo e de trocas mais longas, né? Quando eu pegava caras ali que encurtavam demais os pontos e não me deixava ter aquela sensação, aquele feeling ali de rallies mais longos, isso aí acabava me atrapalhando bastante. Você falou que a grama mudou, né, Ricardo? E hoje se vê muito mais rallies, né? Se troca mais bola fundo de quadra. Claro que o saque continua sendo uma arma extremamente importante, mas mudou muito isso, né? Sim, eu adoraria ter a oportunidade de jogar hoje. Tudo bem que os caras estão batendo cada vez mais fortes, a força física, mas é o que eu falei ali, esse lado do ritmo, de certa forma, me ajudaria bastante. E realmente, assim, eu lembro muito bem que, se eu não me engano, o último ano, ou os últimos 2 anos que eu joguei, eles já começaram por exemplo, até com os tubos de bola, eles já abriam um pouco antes, ou dias antes de começar a soltar para os jogadores treinarem ou jogarem. Então, foi um movimento que fizeram assim para eliminar um pouco aquele jogo monótono que era para eles, né, de muito saque e voleio o tempo todo, pontos muito curtos, para os jogos que eram hoje, né? Hoje em dia se assiste uns rallies na quadra de grama como se fosse no saibro, né? Então, isso aí mudou bastante de 15, 20 anos para cá. Você é canhoto. O canhoto leva uma vantagem na grama, Ricardo? Ajuda bastante, principalmente ali com saque, né? A gente brinca que era o nosso ganha-pão, né? Aquele saque aberto ali para já jogar, colocar o jogador para fora da quadra ali e ter opções ali dentro já para sair dominando. Então, nesse ponto, assim, com efeito ao contrário, eu ajudava, assim, mas mais nessa parte do saque, né? Ali embaixo, forehand e o backhand alterava muito pouco. Você falou, falando do Draper, né, Ricardo? O fato de jogar em casa é muito bom, você tem a torcida do lado, você já conhece o ambiente todo. Em compensação, sempre tem uma pressãozinha extra porque você quer mostrar trabalho, né? Então, é uma faca de 2 gumes, na verdade. Claro, com certeza. Jogar em casa, se o jogador souber canalizar para o lado bom, é uma coisa que ajuda demais. Eu reconheço que os primeiros anos da minha carreira jogando em casa era sempre uma pressão
extra que me tirava um pouco do foco e eu meio que olhava demais, queria ver o que estava acontecendo, porque era muitas pessoas conhecidas do lado de fora. E assim, quando eu jogava pelo Brasil, mas fora da minha cidade, é algo que eu aproveitava muito mais. Então é algo que, obviamente, hoje ele é o carro-chefe do país dele. Você imagina jogando um Grand Slam dentro de casa, né? A pressão, mídia toda em cima dele, buscando um resultado após todos os títulos que o Murray conquistou. Então, é uma pressão que ele vai ter que administrar na cabeça dele e que ao longo do tempo aí eu tenho certeza que ele ainda vai fazer bastante aí pela Inglaterra. Deixa eu fazer uma pergunta, aí me fizeram aqui no blog do Tênis Brasil, eu fiquei meio na dúvida. Na verdade, eu lembro de um torneio sobre grama sintética que teve em Itaparica. Era um Challenger ainda no Itaparica, não era um ATP. Sei lá, os anos 80, começo dos anos 80. Eu tenho certeza disso, porque até eu joguei nessa quadra de grama, na grama sintética, quando eu fui para lá. Mas existe torneio oficial, ou já existiu em grama sintética, Ricardo? Olha, respondendo rapidamente Itaparica aqui, eu já passei dos 40, mas não era a minha época ainda era muito novo para jogar. Mas acho que tem acho que deve ter algum torneio ou outro na Europa que é jogado em grama sintética. Assim, eu não cheguei a jogar, foi só com grama natural mesmo, mas eu acho que deve acontecer talvez torneios menores, assim, ou até alguns challengers ali em quadra de grama sintética. Poderia ser uma solução para a grama natural, que desgasta tanto, precisa de um torneio de 2 semanas, né, que o desgaste é gigantesco. Você acha que é uma opção ou muda muito a sintética para a grama natural? Olha, hoje em dia o pessoal consegue mexer, trabalhar com a velocidade da bola, né, nos pisos. Você vê se conseguiram até na grama, eu acho que poderia também. Mas, em compensação, é uma tradição tão forte, né? É uma coisa assim, é um trabalho tão artesanal, digamos assim, de tantos anos que já é realizado na Inglaterra, todo esse cuidado que os ingleses têm, principalmente com as fases, as épocas do ano, a época que tira a grama, ou quando replanta, enfim, é um cuidado muito difícil que isso pare, é algo até que faz parte ali do charme do circuito. Eu acho que o caso de Williams é muito difícil. É mais fácil eles cancelarem o torneio do que mudar o piso, né? Do jeito que o inglês é tradicional. Com certeza, né? Tradição muito forte, exato. Aliás, falando de tradição, é um outro pergunta que eu gostaria de fazer para você. O Wimbledon acabou, isso já faz uns 2, 3 anos, com o ranking da grama, né? Era o único grande slam que determinava um ranking específico para determinar a cabeça de chave em função do piso ser tão diferenciado. Você era a favor ou contra isso? Eu era contra. Na verdade, o que você vem fazendo ao longo do ano, eu acho que nesse caso aí deveria ser seguido de acordo com os resultados e o próprio ranking determinando, né? Não especificamente o que você fez há um ano atrás no próprio torneio. Então, sendo assim, eu acho que facilita e gera menos, deixa de gerar polêmica, né? Porque às vezes o jogador acaba sendo beneficiado pelo resultado do ano anterior, mas não condiz com um ranking dele da atualidade, então gerava discussão todo ano, sabe? Dessa forma, eu acho que elimina e fica muito mais simples. Até porque era estranho, né? Havia o ranking da grama para o masculino, mas eles não faziam isso para o feminino, né? Acho que uma coisa que nunca soou bem para mim, né? Na verdade. Exatamente, acho que elimina aí qualquer margem para polêmicas ou mais discussões. Ricardo, a gente vai falar um pouquinho da chave de Wimbledon que foi sorteada sexta-feira de manhã, mas eu queria saber de você, 99% dos tenistas profissionais juram que não olham a chave. Isso é verdade ou é folclore? Olha, eu acho que eu olhava a chave, com certeza. Eu olhava, via as opções que tinha, olhava os primeiros jogos, eu dava uma passada geral ali, assim. Falar que não olha a chave, pode até ser que não olhe, mas no dia a dia você vai encontrando jogadores, você vai sabendo de 2 em 2 minutos quem joga com quem, e se encontrar, se você ganhar, você vai pegar a tal pessoa. Então, assim,
não faz diferença, porque no mesmo dia você acaba sabendo da chave inteira, entendeu? Então, é uma coisa que é impossível. Até depois vai para a entrevista, sempre vem entrevista sobre o seu próximo jogo, né? É impossível você evitar isso, né? Exatamente. Então você fica sabendo no mesmo dia tudo que vai acontecer, todas as possibilidades, quem pega quem e se for ganhando, enfim. Isso aí não acontece, não tem como. Mas gera ansiedade você olhar a chave e ver assim, oh, vou talvez pegar o Djokovic na terceira rodada, vou pegar o Sinner. Gera alguma ansiedade? Eu acho que sempre há uma expectativa, principalmente nos torneios grandes, né? Que, poxa, cada rodada é uma rodada que conta muito, né? Para todos os jogadores. Então, antes de sair a chave, todos ficam ali na expectativa e ansiosos. Ricardo, saiu o sorteio então da chave hoje e eu acho que tem muita atenção em cima do Djokovic, né? Djokovic que vai buscar o seu oitavo título, na minha opinião, talvez a última grande chance dele ganhar um grande slam, fazer o seu 25º grande slam, mas pegou uma chave, eu acho, meio dura. As primeiras rodadas menos problemáticas, talvez um Deminar ali nas oitavas, mas ele já tem que cruzar, de repente, com um Draper ou um Bublik já nas quartas de final. E depois vem Sinner, e quem sabe Alcaraz. Quer dizer, não é nada fácil a missão do Djokovic, não? Exatamente. Bom, o Djokovic é um cara que a gente não pode nunca subestimar é um cara que lida muito bem, sabe dosar, sabe administrar um jogo de melhor de 5 sets melhor do que ninguém. Só que a gente tem que reconhecer, né? Pela idade, pela chegada do Sinner e o Alcaraz, principalmente, vai ficando ano a ano cada vez mais difícil para ele. Como você disse, talvez seja a última oportunidade dele dentro dos grandes lãs esse ano, o Wimbledon, né? Você vê em Roland Garros, o único que conseguiu tirar o título dele, talvez, ele chegou até a semifinal brigando. Então, assim, são poucos ainda que conseguem ganhar dele no Grand Slam, né? Ele sempre se coloca nas primeiras posições ou como um possível candidato ao título. Mas, assim, chave dura, ele sabe jogar esses jogos, é a motivação principal dele, né? São esses torneios, então ele vai com tudo, né? Vai jogar todas as fichas dele nesse torneio, mas acho que vai ser interessante aí ver ao longo do processo, ao longo do caminho, né? Como os jogadores vão evoluindo e vão se destacando. E já o Alcaraz parece que está tudo dando certo no momento dele, né? Eu, pelo menos na minha análise, ele pegou uma chave bem fácil, bem menos complicada, pegando um Fonini de primeira rodada, um Aliassime de terceira, de repente ali um Rublev e um Tsitsipas que estão em mau momento nas oitavas. Então, talvez o Iri Lehetka, que é aquele cara que fez uma cara final muito dura com ele em Queens agora, semana passada, seja um cara mais perigoso, mas o próprio Heckler tem ali suas dificuldades para avançar, né? Então é isso mesmo, né? A sorte às vezes sorri para você, né, Ricardo? Assim, com certeza, mas é algo que ele vem construindo muito bem, né? Principalmente com esse resultado, esse jogo impressionante que ele conseguiu em Roland Garros, vencendo aquela partida lá que foi um espetáculo, né? Ele trouxe um momento no circuito todo para ele, já fez a transição para grama vencendo Queens. Então, assim, se colocou como principal favorito ao título e vem jogando demais, né? É um momento que ele precisa ter mais, talvez assim, atenção no dia a dia e o cuidado para fazer o trabalho dele bem feito, não se desgastar tanto entre os jogos e se colocar ali no momento crucial do torneio ali, fisicamente muito bem e pronto para vencer aquelas partidas principais. Mas, confesso, o momento é todo dele e, para mim, o principal favorito hoje. Já o João Fonseca vai estrear contra um britânico, que nunca é uma boa notícia, mas é um britânico que já ganhou 2 vezes neste ano aqui em quadradura, né? O Jacob Firling. Isso é bom, né? Mas jogar contra o cara da casa também traz os seus problemas. Com certeza. Eu acho que todo cara que está jogando a chave do Grand Slam não tem nenhum bobo, né? Não tem nenhum jogador fraco, atenção redobrada. Se você der uma margem, vai perder o jogo. E assim, fazendo uma análise bem rápida sobre o João,
é um ano de aprendizado para ele, joga muito tênis, vem evoluindo. Hoje ele está nos principais torneios, fazendo grandes jogos contra os principais jogadores. Acabou de perder para o Fritz, um jogo duríssimo, que é um dos principais jogadores do circuito hoje. Então ele chegou nesse nível, né? Então agora sim, entender a dinâmica dos jogos, o dia a dia, como os principais jogadores fazem, conduzem o dia a dia e a dinâmica deles ao longo do torneio, a preparação, fazer um bom calendário, saber o momento de se poupar também no circuito, né? Eu acho que é crucial você montar um bom calendário para você chegar no final do ano, principalmente bem fisicamente e mentalmente. Então, que ele está aprendendo e tenho certeza que logo, logo ele vai começar a vencer esses jogos e a confiança dele aí vai dar mais. Então, eu torço que consiga aí vencer. Ricardo, conta então pra gente encerrar aqui o bate-papo com você, como é que tá a tua vida pós-carreira, que você está fazendo em Campinas? Eu sei que você está com muita atividade, correndo atrás de muita gente, dando aula, fazendo treinamento. Conta aí como é que você está nesse momento da tua vida aí. Legal. Desde que eu parei, assim, a minha vontade era de estar na quadra, iniciar um trabalho de formação, ajudando e passando tudo que eu vivi, né, ao longo desse processo todo de juvenil, desde do profissional. Enfim, tem sido uma grata surpresa. Eu confesso que eu aprendo todos os dias também, tanto com a competição quanto com o tênis social adulto, a parte de gestão, é bastante trabalho. Então, a gente tem uma escolinha aqui bem grande, com 80 crianças, mais 30 crianças no Kids Competição, fora a parte de competição de fato, com os jogadores já viajando, os brasileiros, o Circuito Cossati. Então, esse ano, para o Brasileirão e o Uberlândia, a gente vai com 45 jogadores. Então, a gente vem fazendo um trabalho aqui, modéstia à parte, super bom, de qualidade, formando jogadores aí para o futuro, e quero colocar Campinas como um dos principais centros no país à disposição para jogadores. A gente já recebe vários atletas de outros estados para os programas semanais, então quero colocar Campinas aí na rota como um principal centro aí para a formação dos jogadores. Olha, cara, fico muito feliz porque eu acho que os nossos grandes ex-profissionais, que é o teu caso, precisam realmente se envolver bem no tênis, passar a experiência para frente e ir criando, né, fomentando a base aí. Então, eu fico muito feliz pelo teu trabalho. Quero demais agradecer a tua presença aqui no Podcast Tênis Brasil, desejar grande sorte para você no teu trabalho aí e portas abertas aqui para conversarmos sempre sobre tênis. Eu que agradeço o espaço, prazer estar com vocês mais uma vez, espero revê-los em breve. Muito obrigado. Como o Wimbledon é definitivamente o Grand Slam mais importante do calendário, o torneio mais tradicional, aquele que todo mundo quer ganhar, o Podcast Tênis Brasil também foi ouvir mais dois grandes nomes no tênis brasileiro para falar sobre a grama e sobre o torneio. Vamos começar então por Bruno Soares, o grande duplista. Bruno, me diz primeiro, quais são suas melhores recordações de Wimbledon? Bom, minha melhor recordação de Wimbledon foi no ano de 2000, 25 anos atrás, quando eu pisei no templo sagrado pela primeira vez, jogando juvenil naquela época, e foi a realização de um sonho, né? Quem sempre cresceu sem os eletrônicos, né? Sem mídia, sem telefone, vendo apenas pela televisão a famosa quadra central, teve a oportunidade de realizar esse sonho e pisar no templo pela primeira vez. Momento inesquecível e ultra especial. Bruno, há quem diga que a grama nivela por baixo, devido justamente à velocidade do piso. Você concorda com isso? De maneira alguma eu concordo com essa frase. A grama jamais vai nivelar por baixo. A grama é um jogo que requer extrema habilidade. A bola pica mais baixo, mais rápida, mais difícil de se movimentar e, pelo contrário, extremamente difícil, diferente, principalmente para quem cresceu num país onde tem pouquíssimas quadras de grama, e a primeira vez que a gente tem a oportunidade de jogar, a gente já está bem mais velho e bem menos preparado que a turma. Grama é um jogo de muita habilidade e uma arte tremenda. As duplas já há algum tempo mudaram de melhor de 5 sets, o Wimbledon era o único Grand Slam que mantinha essa norma,
mas mudaram para os 3 sets. Você concordou? Achou isso uma boa ideia? Olha, se você pensar pelo bem do torneio, foi uma boa mudança, porque realmente os jogos melhor de 5 sets são extremamente demorados. Em épocas de chuva, né, anos que o tempo não ajudou, acaba complicando demais a programação. O outro ponto positivo é que você permite um pouco mais que os jogadores de simples tenham a possibilidade de jogar dupla também, porque jogar uma melhor de 5 em duplas, depois de ter jogado uma melhor de 5 em simples, é extremamente desgastante. Olhando pelo lado das duplas, não foi uma boa mudança. Realmente era algo único e especial ter a possibilidade de jogar melhor de 5 no torneio de Wimbledon. Eu, particularmente, acho que não foi uma boa mudança para nós. Mas se a gente pensar no conjunto da obra, eu acho que foi algo positivo para o evento, sim. O Brasil entra no torneio com uma boa quantidade de duplistas com chance de ir longe. Orlandinho, Matos e Melo, Luiz Stefani, a própria Bia. Como é que você vê as nossas chances em Wimbledon nas partes de duplas desta vez? O que dá para esperar, né, de Wimbledon esse ano mais uma vez, os brasileiros extremamente competitivos, né? Temos muitos brasileiros na chave, né, que já tiveram bons resultados aí, né? Marcelo, mais uma vez, liderando essa turma, né? Ele que já foi campeão aí no tempo sagrado, mas também a nova geração vindo forte. Orlandinho com uma baita campanha em Roland Garros, né? Marcelo e Rafa vindo de bons resultados. Então, com certeza, teremos brasileiros competitivos e, quem sabe, não vem mais um grande resultado para os brasileiros aí na grama. A gente também foi ouvir Tomás Bellucci que teve boas participações, várias participações em Wimbledon. Ele vai bater um papinho com a gente aqui também. Tomás, prazer ter você aqui com a gente. Conta para mim as suas experiências sobre a quadra de grama. Bom, as minhas experiências na grama, eu acredito que tenham sido boas. Dentro das minhas características, né, de como eu jogava, eu era um cara que gostava de jogar com mais tempo, né, não era tão ágil dentro de quadra, né, gostava de tomar a iniciativa dos pontos, e eu sempre precisei de muito tempo, e a grama é um jogo rápido, né, a bola volta rápido, as bolas ficam baixas, né, então para mim nunca foi fácil, mas dentro das circunstâncias eu acho que eu consegui bons resultados. Eu fiz uma terceira rodada de Wimbledon, uma terceira rodada de Queens, então ganhei de jogadores que relativamente tinham mais características de jogadores de quadra de grama do que eu. Eu acho que a minha base sempre foi saibro, então é uma distância bem distante da grama. Então, dentro das circunstâncias, eu acredito que eu tenha feito bons resultados, né? Muitas vezes eu enfrentei jogadores logo de cara muito duros, né? Eu peguei o Nadal na primeira rodada de Wimbledon, peguei o Tsonga numa primeira rodada de Olimpíadas que foi jogada na grama, então eu não tinha muita sorte não para jogar os torneios da grama, mas eu acho que eu me adaptava bem, conseguia ganhar alguns jogos, jogadores até que levavam vantagem contra mim, então de uma certa maneira assim, eu não gostava muito, não me sentia muito confortável, mas conseguia render dentro do possível. A gente sabe que a grama é um piso muito diferente, então me conta quais são as adaptações que são necessárias para o tenista profissional fazer quando chega nesse tipo de piso. Existem sim alguns ajustes que precisam ser feitos, né, principalmente na questão da movimentação. A grama é um piso que você precisa jogar muito mais baixo, as bolas ficam sempre abaixo do quadril, então você tem que sempre jogar abaixado, com a base bem baixa para você conseguir entrar por baixo da bola. O saque também, eu acho que o saque precisa ser adaptado. O saque kick na grama não é um saque muito efetivo. O saque slice ou o saque flat às vezes são mais eficazes do que tentar jogar a bola alta, tirar a bola da linha de cintura do adversário. Isso na grama não funciona muito. E a grama também é um jogo que você precisa tomar mais iniciativa. É muito difícil você pagar para ver, entre aspas, né, dentro de uma partida na grama. Onde que quem consegue tomar a iniciativa, consegue deslocar o adversário, balançar, desequilibrar o adversário, leva vantagem. É difícil você recuperar bolas na grama, então quem consegue tomar a iniciativa, entrar na quadra, estar numa posição de ataque,
sempre vai levar vantagem. Então, essa adaptação, né? Eu acho que na grama você precisa jogar um pouco mais agressivo e não esperar tanto os erros do adversário, né? Buscar um pouco mais o jogo, e os slices também são golpes que na grama são muito mais eficazes, né, do que nos outros pisos. Então acredito que são essas adaptações que precisam ser feitas. Me conta aqui, ser canhoto, como você era uma vantagem, continua sendo uma vantagem sobre a grama? Eu acredito que ser canhoto é uma vantagem quando você sabe usar, né, as ferramentas que o canhoto tem, né, que é o slice aberto, é um forehand abrindo a quadra no backhand do adversário. Então essas armas precisam ser usadas, né? Alguns canhotos não têm tanto essas características, então eles não conseguem usar essa vantagem numa quadra de grama. Mas acredito que o canhoto tem a vantagem em qualquer piso. Logicamente na grama essa vantagem se mantém, mas não acredito que o canhoto vá ganhar mais jogos só por ser canhoto, né? Eu acho que muito relativo, acho que depende muito da característica de cada jogador. Por fim, quem são os seus favoritos para o Wimbledon? Olha, não vai errar, hein? Eu acho que os favoritos acabam sendo o Alcaraz e o Sinner, né? O Alcaraz pelos últimos 2 títulos no Wimbledon, e o Sinner eu acho que é um jogador perigosíssimo na grama, que eu acho que o estilo de jogo dele é muito eficaz nesse tipo de piso. Mas também acho que a gente não pode deixar de lado o Djokovic, né? Por mais que o Djokovic, na minha opinião, esteja um pouco abaixo desses 2 jogadores, eu acho que ele sempre é uma surpresa que pode vir e ganhar o torneio tranquilamente. É muito difícil a gente apostar contra o Djokovic, né? Um jogador muito fora da curva e ele sempre pode surpreender. E daí dentro disso eu acho que talvez tenha alguns outros jogadores que podem surpreender também, né? O Ben Shelton, que é um grande sacador, o Draper, né, que é inglês, está jogando com a torcida. Então, dentro disso, eu acho que alguns jogadores podem surpreender, mas se fosse apostar, eu apostaria no Alcaraz ou no Sinner, uma final entre os dois, onde eu acho que qualquer um pode vencer. É isso aí, minha gente. O Podcast Tênis Brasil fica por aqui com muita informação, muita opinião para você sobre o Wimbledon, e seguiremos na grande cobertura do torneio lá no Tênis Brasil, e o podcast semanalmente aqui com você. Obrigado e um abraço para vocês. Viva os maiores eventos esportivos do mundo com as experiências exclusivas que só a Faberg pode proporcionar. Garanta seus ingressos e pacotes personalizados para sentir essa emoção com sofisticação, conforto e acessos privilegiados. Acesse faberg.com.br e garanta seu lugar. Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Oferecimento Faberg Tour Experience, pioneira e líder no mercado de turismo esportivo no Brasil.